E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Hoje para falar sobre a falta de dominância do Santos, né, no caso, nesta Série B. E eu tenho visto alguns comentários de pessoas que acreditam que a Série B é assim mesmo, que clubes grandes não sobram, ou pelo menos não é normal, enfim. E claro, eu respeito essas opiniões, é evidente. Mas eu fui fazer um levantamento. Será que é assim mesmo? Os clubes não deveriam sobrar? O Santos está muito atrás ou o quê? Então, para isso, eu peguei aqui algumas Série Bs, né? Séries B. E alguns com time grandes tendo muito sucesso. Leia-se subir rápido, né? Subir dominando os adversários. Outras nem tanto, tá? Mas de qualquer forma, vamos falar sobre isso. Antes de tudo, eu queria pontuar que o Santos tem uma grande diferença que eu não peguei muito lá atrás, tá? Porque a gente sabe, tiveram mudanças aí na questão financeira do futebol brasileiro, principalmente no pagamento de cotas de TV e tudo mais, porque antes tinha era a cláusula paraquedas, né, conhecida. Quando um time grande caía, ele ficava um ano recebendo igual se estivesse na Série A, para poder não quebrar, né, de vez, não ter uma diferença muito brusca aí de renda, né? E isso não tem mais hoje em dia, né? Antigamente tinha. Então, por exemplo, eu não vou contar com o Corinthians de 2008, que subiu muito rápido, muito dominante mesmo, né? Perdendo, sei lá, 3, 4 jogos, pouquíssimo. Mas naquela época a questão do dinheiro era assim. Hoje já não é mais. Então, eu não fui tão longe, tá? Mas pegamos alguns casos aqui. O primeiro que eu vou citar é o Cruzeiro. Eu não peguei ninguém do ano passado porque talvez não tivesse nenhum time grande, um time grande, né, com todo respeito às outras equipes, as equipes que disputaram a Série B ano passado e que subiram, né, Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense, né, com todo respeito a essas equipes, mas não são do mesmo patamar histórico, de massa, de dinheiro que Santos, Cruzeiro, vou citar o Internacional, enfim, né. Então, citando o Cruzeiro, tá? Cruzeiro na Série B em 2022, aliás, Cruzeiro e Grêmio já, né, até aqui. Na Série B em 2022, o Cruzeiro, na 25ª rodada, o Cruzeiro que tinha uma folha salarial aí, que teve uma baita mudança ali, né, e enxugou bastante a folha e tudo mais, mas o Cruzeiro, as notícias da época, inclusive eu peguei a fonte do GE, tinha uma folha salarial de 4 milhões e alguma coisinha. A do Santos, vale lembrar, com os afastados é 11, né? Sem os afastados lá e tudo mais, dava 9, acho que era, de acordo com o slide que o presidente Marcelo Teixeira mostrou na última coletiva dele lá. Vamos contar 9 milhões, porque eu vou tirar os afastados, já que eles realmente não estão participando da campanha, né? Então, beleza, você tem uma folha aí de 9 milhões, o dobro da do Cruzeiro, em 2022, né? O Cruzeiro caiu 19, ficou 20, 21, 22 subiu, né? 2 anos sem subir na Série B, vocês sabem. Em 22, na 25ª rodada, o Cruzeiro já tinha 54 pontos, 16 vitórias, tá? Uma campanha bem melhor que a do Santos tem no momento, né? E vale lembrar, foi um ano que tinha adversários mais difíceis. Tinha o Bahia, tinha o Grêmio, tinha o Vasco. E claro, os outros tradicionais também que o Santos também enfrentou esse ano, o Sport, por exemplo, esse ano ele não está tão bem, o CRB, mas naquela época estava até brigando pelo G4 aqui, enfim, ou seja, tinham adversários, além dos tradicionais iguais do Santos, adversários, pelo menos 2 grandes clubes, né, e um também que tem um cenário, é muito forte no cenário nacional também, né? Claro, estou falando de Grêmio, Vasco e Bahia, respectivamente. E o Cruzeiro subiu com muita facilidade. Naquela ocasião, o mesmo Grêmio, na 25ª rodada, tinha uma campanha igual do Santos. Aliás, igual não, né? Parecida. Hoje o Santos tem 43 pontos com 12 vitórias, né? O Grêmio, na ocasião, tinha 44, um ponto a mais. Mas tinha uma vitória a menos também. O Santos tem 12 vitórias, o Grêmio só tinha 11. Só que o Grêmio quase não perdia. O Grêmio só tinha perdido 3 jogos até então, o Santos já perdeu 6. Enfim, diferenças ali de campanha, mas o Grêmio também tinha um investimento mais alto, né? Inclusive era mais alto que o do Cruzeiro. A do Grêmio, a folha salarial era ali por volta dos 6 milhões e meio, tá?
ainda assim, quase metade da folha do Santos. Não, repito, sem contar os afastados, não vou trabalhar contando os afastados, tá? Mas 9 milhões, a do Santos ainda é muito maior, por exemplo. O próprio Bahia também, já que eu citei, eu não peguei a folha do Bahia da época, mas tinha 44 pontos também. E uma campanha melhor que a do Santos, porque tinha, além do ponto a mais, tinha 13 vitórias. Aí a gente pode voltar para 2021, que o único time... Não, o Vasco também jogou esse ano, que o Vasco estava lá para baixo da tabela. Agora eu olhei a tabela inteira e nem tinha visto. E o Cruzeiro, já falei, também disputou alguns anos, mas não entra nessa conta... Até poderia colocar nessa conta o Cruzeiro, que também foi mal pra cacete, né? Mas tava nas questões lá tirando o clube da falência, digamos assim. Mas beleza. Naquela ocasião, e claro, eu também tô contando só os clubes que tiveram sucesso, brigaram pra subir, não adianta nada eu colocar um clube grande aqui que tá lá embaixo, porque a gente não quer nem imaginar isso, né? E não pode nem imaginar isso. O Botafogo, naquela ocasião, não tinha... terminou o campeonato com 20 pontos, 20 vitórias, 70 pontos como campeão, né? Mas na 25ª rodada tinha uma campanha também que era só um pouco melhor que a do Santos, né? Tinha 44 pontos com 13 vitórias. Mas o Botafogo tinha uma folha salarial de só 3 milhões de reais. 3 milhões de reais é uma folha salarial igual a do Goiás esse ano, por exemplo. Ou seja, um patamar de exigência, de expectativa talvez muito menor, né? Claro que a ideia, eu até fui ler algumas matérias, a ideia da diretoria do Botafogo era ter na ocasião um time competitivo, mas que fosse mais barato. Conseguiu, né? Conseguiu subir e tudo mais. Você pode até esperar ali que fosse mais ou menos assim. E vale até pontuar a distância para quem estava fora do G4, depois que o campeonato já chegou nessa fase um pouco mais avançada, 25ª, já 30ª, a gente está na 25ª agora também. Obviamente por isso que eu estou comparando essa rodada. Mas 25ª, 30ª rodada, 35ª, já a diferença do Botafogo para fora do G4 só aumentou. Ela nunca chegou a ficar menos de 3 pontos, tá? Nem citei isso em 2022, já vou voltar lá e cito. O Santos, atualmente, vai lembrar, tá a 4 pontos, só que o primeiro fora hoje é o Ceará com 39. Só que a gente sempre pontua que o primeiro fora poderia ser o próprio Vila Nova, que é o quarto colocado e tem 42. Por quê? O Sport tem 2 jogos a menos. O Sport tem 38 pontos. Se o Sport vence esses 2 jogos, ele vai a 39, 40, 41, 42, 43, 44. Aos mesmos 44 do Santos, só que com 13 vitórias. Passaria o Santos, o quarto seria o Vila Nova com 42, 1 ponto só na frente do Santos. Então vale pontuar isso, a campanha não é melhor por isso também, tá? 22, a distância do primeiro, fora do G4, na 25ª rodada, era Tombense, que tinha 36. O primeiro no G4 era o Vasco com 42. E o Vasco brigou para ficar fora praticamente, né? Quase até a última rodada. O Vasco sobe na Bacia das Almas, se vocês lembram. E tendo confronto lá decisivo com o Ituano e tudo mais, enfim. Mas, mesmo assim, estava a 6 pontos do primeiro fora do G4. O Grêmio, por exemplo, que eu citei, o Cruzeiro eu nem vou contar que já 54, já tinha praticamente encaminhado o acesso, né? O Grêmio, 44, ou seja, estava 8 fora do primeiro fora do G4, né? E essa distância, ela até chega a diminuir, se eu não me engano, eu vou abrir aqui rapidinho, na 32ª rodada, eu acho. Diminui para 6 pontos, foi o menor que ficou do Grêmio, por exemplo, para quem estava fora, que aí a ocasião foi o Ituano. Que é na 32ª, por exemplo, essa rodada, o Vasco estava com 49 e o Ituano 47, ou seja, ficou ali brigando até o fim. O Grêmio já tinha dado uma desgarrada também, que é o time que eu estou comparando aqui, né, próxima campanha do Santos. Então, como vocês podem ver, eu até peguei mais um ano, eu já vou citar, a diferença era maior, mesmo com a folha salarial menor e mesmo tendo adversários mais qualificados. Aí eu pego, você pode até estar se perguntando, mas não vai falar 2023, 2020, sei lá. É como eu falei, como não tinha times grandes, né, não era um patamar igual assim para comparar. Então não achei justo, por exemplo, comparar com a campanha do Fortaleza em 2018. Não faria muito sentido. O Fortaleza não tinha nem o patamar financeiro que tem hoje. Então não faria nenhum sentido, tá? Aí eu voltei para 17, porque 17 a gente tinha o Internacional, né, na liderança da competição, estava na Série B o Inter. O Inter, na 25ª rodada, tinha uma campanha melhor que a do Santos, tá? Tinha 48 pontos, 14 vitórias, tinha uma campanha aí bem boa. O curioso é que o Inter acabou não sendo campeão, né? O América Mineiro que foi campeão. O América estava em segundo com os mesmos 48. Ultrapassa depois o Inter, e eu até vou passar mais para frente.
porque a distância do Inter também sempre ficou bem mais alta, na distância para o primeiro fora do G4, claro. Nessa rodada, por exemplo, era 7 pontos, que era o Ceará o primeiro fora com 41. Depois essa distância só aumentou, chegou a ficar 10, depois no final, quando o Inter consegue o acesso, diminui até um pouquinho. Só que eu tô olhando, por exemplo, na 36ª rodada, ela chegou, que é inclusive uma depois que o América passa o Inter, ela chegou até a ficar ali em 7 pontos, mas não ficou menos que isso. Ou seja, uma campanha também muito tranquila, principalmente em relação ao do Santos. E aí, eu repito para vocês o questionamento. Será que o Santos não tinha mesmo que ser mais dominante? Será que a gente tinha que estar acostumado com isso? A ficar brigando com... Ficar brigando, claro, são os nossos adversários, mas eu digo perto da pontuação ali, sem conseguir escalar tão rápido, tendo uma folha salarial tão maior que os outros clubes, tendo, óbvio, tem mais pressão, mas aí você também tem capacidade para atrair melhores jogadores, para você ter jogadores de mais qualidade. Você pode até falar, mas o time do Santos é ruim. Eu até acho, assim, ruim eu não acho para a Série B, tá? Mas assim, mesmo que fosse ruim, compara o elenco com o do Novo Horizontino, com o do Mirassol, com o do Vila Nova, o Avaí. É pior, do Santos é pior que esses times todos. A campanha do Novo Horizontino é melhor que a do Santos. A campanha do Mirassol tem uma derrota a mais, né, no caso, e um empate a menos. Tem o mesmo número de vitórias, mas uma folha salarial infinitamente menor. O Santos não tinha que estar muito mais na frente. Isso é um grande perigo, que é a gente conseguir colocar no nosso pensamento, na nossa visão de como enxergar o Santos hoje, que não deveria ser assim, né? Por mais que estamos na Série B, tudo bem, mas o que a gente está planejando para o ano que vem? É bater e voltar? Não é, né? É ficar na Série A, óbvio, é voltar a disputar títulos futuramente, talvez já não no ano que vem, mas no outro ano, em 2026. Então a gente tem que começar a ter um nível de exigência muito maior. O Santos tem um patamar salarial alto, o Santos tem condições de trazer jogadores de qualidade, se não os maiores craques, mas pelo menos jogadores de qualidade a ponto de ter um elenco minimamente competitivo e que, minimamente competitivo para um cenário de Série A, deveria sobrar na Série B. Tá? Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande para o ano que vem. A gente abaixou tanto o nosso patamar, tanto, que acostumar com estar assim na Série B hoje, um aproveitamento de 57%, inclusive tem uma matéria de hoje do Diário do Peixe, da Laura Marcelo, que é sobre o Vitória, ano passado, que foi o campeão da Série B, tinha um aproveitamento, a essa altura, tinha um aproveitamento maior do que o do Santos tem hoje. Então, assim, é complicado, sabe? O Santos deveria estar melhor na competição e quando o resultado vem pouco, porque vem pouco, se tivesse jogando feio, igual sábado, a Série B inteira, mas tivesse vencido aí dos 25 jogos, tivesse vencido, sei lá, 18, tá bom, ninguém tava ligando, porque o Santos já tá lá disparado. Mas não é isso, não tá acontecendo isso. O Santos perdeu pontos de formas absurdas contra o Amazonas, na ida e na volta. O Santos perdeu em casa, dando 2 chutes no gol pro Avaí. O Santos deixou a Ponte Preta com a menos empatar um 2-2, né? Para 2-2 que estava 2-0. Se eu voltar lá pro primeiro turno, o Santos perde pro Botafogo de Ribeirão Preto, que naquela altura era o último colocado, tinha feito 2 gols na competição, perde por 2-1. Enfim, cara, tem muitos resultados aí que não poderiam ter acontecido e aconteceram. Vila Nova e CRB foram 2 jogos que o Santos abriu e não poderia deixar empatar. Então é isso. Só para pontuar aqui, me preocupa muito, principalmente em um cenário para o ano que vem. Tá? E pela folha salarial, pela característica dos nossos jogadores, qualidade, principalmente em relação aos adversários, o Santos deveria estar mais alto na competição. E comparando com os nossos rivais grandes, Cruzeiro, Grêmio, Inter, vocês viram aí, que tinham um patamar salarial, por exemplo, bem menor. E muitos deles conseguiram campanhas melhores que a do Santos. Os que estavam igual a essa altura, aliás, eu não falei nenhum tinha menos pontos que o Santos, né? Nenhum, todos tinham mais. Por mais que a campanha fosse parecida, né? E aí eram expectativas diferentes também. Mas é isso. Triste. Mas amanhã a gente volta. Valeu.